agora sim. Ah, querida, pense numa pessoa mega nervosa. Deus, eu vou Não, eu pedi um tempo porque tá muito frio aqui. sério? Você Ah, tá onde? Salvador, velho. Ah, ah, tá. Ah, Eu tô- aqui não tem Aí isso. eu tava Ah, fazendo aula de inglês e tava de chinelo. Aí acabou a aula, aí eu falei, não, pera, juro por Deus, olha isso. cadê? Tem um aquecedor. Mentira, Aí eu cara. coloquei a blusa, Eu calcei estaria a meia e assim. o tênis, voltei e fiz um café. Agora eu consigo. Cara, aqui a gente não vive isso, Verônica. Aqui a Tá gente, muito frio. quando pega 25, tá todo mundo já agasalhado, tirando o casaco. Então, tá 22 agora aqui. Mas o meu apartamento é gelado. É, tem Então isso lá também. fora, se a pessoa ainda estiver no solzinho lá fora, fica bem. Mas na hora que tá na sombra é friozão. Ah, eu sinto falta de um friozinho, sabe? Mas enfim, né? Credo. É sempre assim, né? A gente sempre quer o que a gente não Sim, tem, né? Eu exatamente. estava agora escutando um podcast seu, assim, mas enfim, né? Vou começar do começo que eu tô nervosa, mas para te falar do projeto, né? Esse é um Sim. podcast Nem Só de Mãe Viver a Mulher. Surgiu há um tempo, a partir das minhas inquietações como mãe, minha dificuldade de conseguir existir para além desse papel. Isso foi algo bem angustiante para mim. Inicialmente, parecia banal, mas depois eu fui vendo que era bem sério, assim. Hoje eu atendo muitas mulheres, inclusive, que adoecem porque não conseguem existir, só existem como mães, e aí dão dois passos para frente no trabalho e 300 para trás. Enfim, essa grande loucura de nunca conseguir estar vivendo, existindo, né? E aí esse Uhum. projeto Sim. surgiu a partir disso, de como a gente pode existir para além desses papéis. Agora eu estou iniciando uma fase em que você está inaugurando, que é entrevistar mulheres que tragam as suas histórias e a visão delas sobre isso. Então vai ser bem legal poder te escutar. E eu fiquei estudando um pouco sobre você, né? Mas assim, o que ficou mais marcado em mim, eu fiquei tentando, falei, cara, eu não sou essa pessoa formal. É o seu sorriso, cara, assim, você eu escutei algumas coisas como. Parece que tudo é muito simples para você, Verônica. Assim, desculpa de dizer isso, mas Às vezes eu acho que eu falo para minha psicóloga, eu falo, eu não tenho a capacidade de internalizar, de absorver. Então, para mim, tá engraçado, tá ótimo. Talvez seja uma forma do meu cérebro me proteger de tudo que eu já vivi. pode Porque para mim ser. tá sempre bom, tá? Eu dou risada, eu faço piada. Às vezes pode estar um horror, eu tô fazendo piada. Mas tem Pode ser. uma coisa autêntica, né? Não sei, não Uhum. sei, eu não sei. Talvez seja da sua áurea, É, ou como você encara a vida, né? Enfim, sim. mas eu quero te apresentar a Verônica Oliveira. Eu anotei aqui para não pagar mico. Criadora do Faxina Boa. Eu comentei com algumas pessoas, as pessoas enlouqueceram quando eu falei de você. Eu falei, gente, Verônica é muito mais conhecida do que eu imaginava. Escritora, palestrante, escreveu o livro Minha Vida Passado a Limpo. Fiquei curiosa, enfim, para saber algumas coisas a respeito de tudo isso, né, da sua Uhum. trajetória. Queria que você começasse falando um pouco da sua história, assim, resumidamente, para você não ficar se estendendo tanto, mas contando principalmente como é que você criou o seu projeto, como é que você chegou até ele Uhum. e como esse tema te toca. Se você puder já falando, a gente vai conversando e trocando juntas a partir de tudo isso. Tá. Vamos lá. Eu sou uma pessoa de classe média. Eu nasci numa família, sou a mais velha, num total de seis, Aham. e numa família de um bairro central aqui de São Paulo. Estudei no colégio tradicional, então eu tinha a percepção, até a minha adolescência, de que a minha vida estava meio resolvida, assim, de que ia ficar tudo bem sempre. E aí eu engravidei com 17 anos. E a partir desse momento é que a minha vida tomou um rumo totalmente diferente da dos meus amigos, e eu Sim. fui percebendo que as coisas iam ser diferentes para sempre. Então, eu fiquei grávida ainda no colégio, estava no ensino médio, teve a coisa de todo mundo reparar, de comentar, de falar dos pais das minhas amigas, ficarem falando. É, E aí todo mundo terminou a escola, foi para a faculdade, eu não. Aí foi passando os anos, todo mundo conseguiu bons empregos em grandes empresas e eu não. Eu acabei ficando
eu optei por ficar cuidando da minha filha. Pelo Sim. menos eu tive esse apoio da minha família, então eu terminei o ensino médio e fiquei sem trabalhar, até a minha filha ficar mais velha. E aí, quando ela entrou na escola, já entrou alfabetizada, já sabia as coisas, porque eu me dediquei o tempo inteiro a Deixa ficar eu te com perguntar uma ela. coisa, como é que era isso? Educar uma menina, você com 17 anos? Você lembra, tem alguma lembrança de como era essa relação? Eu acho que o fato de ser a mais velha de seis me Uhum. faz ter uma facilidade em lidar com criança. Você tinha essa Então, experiência, né? eu brinco muito que eu falo, talvez eu fosse professora de ensino infantil, se eu tivesse estudado, porque eu Sei. tenho uma facilidade muito grande em lidar com crianças. E foi muito fácil ensinar ela a ler os números, as cores, as formas, aprender as expressões básicas em inglês. Então, quando ela chegou na escolinha, ela já sabia tudo isso. E, e aí, eu só fui começar a trabalhar, eu entrei no mercado de trabalho, eu já tinha 27 anos de idade. Mas deixa eu te perguntar E outra coisa. Mas tinha uma angústia, Verônica, assim, de não estar vivendo a adolescência, que com 17 anos você estava grávida, né? Isso a minha aconteceu mãe, ou não? Como é que foi isso? quando eu engravidei, a minha mãe tinha acabado de ter a minha irmã mais nova. Uau! Então, então a minha filha tem 27, a minha irmã tem 29. E Caramba, vocês estavam grávidas juntas? a gente, quando a minha irmã nasceu, demorou um Sim. tempo, eu fiquei grávida. Caraca, Então, praticamente, né? a gente acabou Puerpérios, dividindo talvez, muito. né? A gente acabou dividindo muito as responsabilidades. Sei. Então, a minha mãe ficava com as duas para eu poder sair, eu ficava com as duas para minha mãe poder sair. Então, a gente Sério? continuou mantendo nossos rolês. E a minha mãe falava muito assim, eu acho que por ela ter vivido a mesma coisa. A minha mãe engravidou com 15 e eu com 17. Sim. Então, ela sabia, ela já entendia o que que é que eu ia passar. Então, ela me ajudou em tudo que eu pude para eu terminar os estudos, para eu Uhum. continuar tendo as minhas coisas. Quando a minha filha já estava maiorzinha, eu morri de rir que recentemente veio uma banda americana aqui para o Brasil, e aí eu peguei uma foto dela, menos de um ano, ela no meu colo e a banda do nosso lado. E eu falei, eu te levei bebê porque não tinha ninguém para ficar com você, e a gente foi pro show. E a banda pediu para tirar Mara- uma foto com você. E agora eu mostrei quando eles voltaram pro Sim. Brasil e eles ficaram chocados de ver que agora ela é uma mulher adulta. Que massa, que Então, massa. eu consegui ter esse suporte e ao mesmo tempo quando eu pensava um pouco nisso, falava, quando que eu vou começar a ter a minha vida de adulta? Porque eu só comecei a trabalhar quando todo mundo já tinha uma carreira formada. E eu fui Sim. começar e eu não tinha o ensino superior. Então, eu comecei como operadora de telemarketing já Aham. com quase 30 anos de idade. Então, foi muito difícil construir alguma coisa partindo de tão atrás em relação às outras pessoas. Todo mundo da minha idade já era formado, já tinha uma carreira. Então, Sim. foi bem difícil para mim ter a explicar. Nossa, eu lembro fazer entrevista de trabalho, era horrível para explicar para as pessoas que eu deliberadamente fiquei em casa cuidando da criança e agora, com quase 30 anos, estava resolvendo entrar no mercado de trabalho. Então, e aí, quando eu Aham. comecei a trabalhar, eu fiquei grávida de novo. Uau, quanto de que Então, diferença. aos 28 eu engravidei de novo. Então, hoje meu menino está com 17. Sim, mas um tempo depois, né? Assim, deu um intervalo. A Claire já tinha 10 anos. Mas isso é uma coisa interessante. Quando você engravidou, você engravidou de um colega de escola? Como é que foi isso? Você O mantinha pai da contato Claire, com o pai ele? da Não? Claire era meu namorado há 3 anos. Sim, Então, e aí, quando eu fiquei grávida, ele apavorou. Eu estava com 17, ele com 16. Ele apavorou, meu Deus, eu não imagina. quero, chorou, foi para casa do amigo se esconder. E aí eu e a mãe dele procurando ele, e ele na casa do amigo. Ele não queria conversar, não queria nada, e no fim das contas ele realmente se afastou.
A gente sim. perdeu o contato com ele. Ah, Depois dela já grande, ela resolveu buscar. E eles nunca firmaram um contato, nunca foram próximos. sei. E aí, depois de uns anos, eu descobri que logo na sequência, Aham. depois de eu ter engravidado, ele engravidou uma outra moça. Então, a Claire tem 27 e o irmão dela tem 26, se não me engano. Então, ela tem um outro irmão, outro menino que também não teve contato com ele também Uau. não participou da vida do menino. E aí, eu sei que muitos anos depois ele se casou e agora tem dois filhos. Então, no final das contas, ele tem quatro, mas ele só considera dois. Sei. É, mas então Mas a você acabou gente. sendo mãe solo, né? E isso aí, desde o primeiro Primeira filha, momento né? da Claire, eu sempre fui mãe solo. Agora, do meu segundo filho, também já namoravam muitos anos, uns 5 anos já, que eu estava com o Fagner. E aí nós ficamos juntos mais uns 3 depois do nascimento do. A gente chama ele de Panda, né? O nome dele é Ian, mas é muito raro falar o nome dele. A gente chama ele de Panda desde antes dele nascer, o apelidinho já era Panda. E aí nós ficamos juntos por bastante tempo. E depois eu morro de rir, porque eu falo, gente, tem, sei lá, uns 14. Tem uns 14 ou 15 anos que eu sou separada dele. Mas eu falo com esse homem todo dia. Sério, é mesmo, Verônica. Então, ele é muito próximo, a gente conversa, ele faz as coisas para mim, eu morro de rir, porque eu não me permito aprender coisas de mexer em computador, de fazer o quê, porque Sei. ele faz. Mas vocês Então, ele chegaram é a ficar, muito. a serem, a casarem, se separarem? Não, a gente nunca casou, a gente namorou 6 anos e meio. Ah, tá. E tiveram ela, mas sempre mantiveram essa relação boa, então. Isso, aí ele é o pai do menino. Sim, dele, assim, tá. Deixa eu. É, dele. Beleza. É, e aí nós temos uma relação muito próxima, a gente se fala todos os dias, ele tá sempre, e é muito engraçado porque os dois são autistas, o pai e o filho. E aí o pai não gosta de sair e o filho não gosta, não gosta de muita interação. Aí Uhum. às vezes ele vai para casa do pai e os dois ficam conversando pelo celular, eu quero morrer. Eu falo, não faz sentido. Aí eu brinco que eu falo, você é o pai semipresencial, né? Porque vocês se falam mais pela internet do que tudo. Que Mas os dois são beleza. muito próximos, eles são idênticos, é impressionante. Fisicamente, a voz deles é igual, o jeito deles se sentarem, deles se mexerem. Eu falo, gente, é muito esquisito. Eles são a mesma pessoa. Sim, mas é diferente ter esse apoio, né? Essa relação, né? Porque isso é um pouco Sim. raro, né? Eu me separei de um casamento de 20 anos, né? Tenho dois filhos, Uhum, tenho uma filha de 15 e um de 11. E tenho uma relação muito boa com meu ex-companheiro, assim. A gente também uhum, tem coisas, por exemplo, o carro, quando você falou do computador, eu me uhum. lembrei que as coisas do carro eu sempre ligo para ele resolver, porque já é tanta coisa que eu tenho que fazer. E eu Sim. escuto muito, né, das pessoas que estão próximas. Cara, quanto mais você se afastar, né, você Uhum. é melhor, né? Então, e aí eu fico, mas será? Depende da relação, né? Depende da. Sim. Eu tô falando? Eu acho que eu tenho um exemplo muito forte, porque os meus pais se separaram, eu tinha uns 15 anos. E de lá para cá, eles estão sempre juntos. Eles tomam todas as decisões. A gente já é adulto, mas todas as decisões são Sei. tomadas em conjunto. E a gente faz, bom, nós somos, um dos meus irmãos faleceu, então hoje nós somos em 5, mas 4 já têm filhos. Então, Uhum. hoje a minha mãe está com 61 anos e ela já tem 8 netos. Então, a gente faz muita reunião. E aí, quando junta, aí antes era na casa do meu pai, mas agora não cabe mais. Então, a gente junta em restaurante, em outros lugares, porque Sim, sempre tinha a festa junina, a festa do Natal, a festa do não sei o quê, e aí junta todo mundo. Então, meus pais, a gente viaja e estão sempre meu pai e minha mãe juntos. Desde quando eu tô com 45. E eles se sim, separaram, eu tinha 15. Então, eu entendi essa relação. Quando a minha mãe se casou de novo, meu pai era super amigo do marido da minha mãe. é, Então, eu aprendi com eles esse modelo de relação. Então, meu pai, ele falou, me separei da sua mãe, não me separei dos meus filhos. E faz todo sentido. sim. Então, aí depois eu tive a Olivia,
agora em 2021, e tem esse exemplo dentro de casa. Na festa de 1 ano da Olivia, os pais Peraí, Verônica, do é o quê? Sua filha mais velha tem 20, 27. 27, aí tem, qual é o nome O dela? menino, ela é a Claire. A Claire, o menino que O menino é o Panda, é tem o Panda, 17. 17, e tem uma pequenininha. E tem a Eu não Olivia, que fez sabia 5 anos disso, agora. gente. Uau! A Olivia fez 5 anos, neném de pandemia. Aham. Sim, totalmente. Mas, eu brinco que foi assim. Eu Depois de passei outro 2 anos, relacionamento, né? eu passei 2 anos dentro de casa. Quando começou a flexibilizar, Ah, aí chegou o momento em que eles resolveram abrir alguns tipos de estabelecimentos. E sei. aí, quando abriu bar e restaurante, eu saí uma vez de casa e voltei grávida. Aí o pessoal falou: você estava realmente com vontade de sair de casa. Focada, focada. E aí foi muito engraçado, porque foi exatamente isso: foi foi uma relação casual. Eu fiquei grávida e a gente também tem uma relação muito boa. Que Não tenho um bom. relacionamento com ele, mas Sei. ele ficou emocionadíssimo. Eu pensei, falei, gente, eu vou ligar para esse homem que eu não sei nem o nome dele completo, para avisar que eu tô grávida. Vai ser um horror. Na hora que eu falei, ele falou: Meu Deus, eu vou contar para minha mãe. Ai, meu Ele ficou tão Deus. feliz. E aí a família dele ficou super feliz. Todo mundo foi lá, porque eles são só em dois, ele e o irmão. O irmão não tem pretensão de ter filhos e ele já estava chegando nos 30, então a família realmente acreditava que não ia ter, que ninguém Sei. mais ia ter filho. Então, na hora que descobriram que eu estava grávida, ficou todo mundo muito feliz. Na minha família é o contrário, né? Já tem um monte de gente. Na dele, Sim, que sim. não tinha mais crianças, eles ficaram muito felizes. E aí a gente tem um modelo muito, muito bom de parceria, tem guarda compartilhada. Então, nos momentos em que o trabalho dele é meio complicado, mas nos momentos em que ele tem dias de folga, imediatamente ele sai do trabalho, já passa aqui, pega ela, leva para casa dele, passa uns dias. E Sim, aí, no momento que eu tenho trabalho, eu tenho muitos trabalhos de viagem. Então, sei. ele faz de tudo para me ajudar, fica com ela para eu poder viajar. Então, a gente, tudo funciona super bem. Mas você viveu então de tudo um pouco, né, Verônica? Assim, teve uma experiência Sim, da sua filha mais velha em que você não teve esse apoio, né? Do pai, terminou do sendo seus pai, pais, né? sim. Que Sim, entraram com esse apoio. Porque o que a gente vê hoje de realidade é as mulheres sozinhas, né? sozinhas. Por isso que eu brinco que eu falo que é um pai ausente, um semipresencial e um totalmente presencial. São três modalidades. Sim, sim. Porque como faz diferença esses apoios para você poder existir, né? Sim, Porque eu percebo hoje, depois que eu me separei, como a guarda compartilhada é uma coisa que me dá respiro, gente, assim. Eu fico pensando total. em mulheres que não têm guarda compartilhada, que vivem, que como deve ser mais, como é difícil, porque eu vivi isso. O tempo fica Sim, muito mais curto, né? Eu me lembro que quando meu ex-marido viajava, e aí eu ficava com as crianças, quando ele voltava, eu continuava ali, entendeu? sim, Eu continuava, sabe, tentando fazer as minhas coisas, sempre tentando, e para conseguir. E aí, na hora que eu conseguia, era muito cansada, sabe, assim. Hoje não, hoje eu é, me sinto com muito mais energia porque tem a guarda compartilhada. Tem um tempo com ele, agora ele chegou de viagem, vai ficar com uhum, ele, aí eu já me programo, sabe? Eu acho que faz uma diferença sim. muito grande, né? Pelo menos para mim fez. Sim, assim, os dois já são grandes, mas a Olivia é pequenininha. É, Então, aí eu até brinco, eu falo, gente, eu tava com tudo preparado para fazer 50 anos e ficar tranquila, porque meu filho já vai estar adulto quando eu tiver 50. E aí eu comecei tudo de novo, socorro. eu sei bem o que é E isso. agora Meu filho tem tem 11 e eu tenho 51. Então vai ser mais ou menos a idade do que você vai da sua filha, né? sim, porque eu sempre brinco que eu falo, gente, eu nunca morei sozinha. Porque, né, desde que a É Claire nasceu, verdade, é eu não verdade. tive essa experiência de morar sozinha, e era um grande sonho. Aí eu brinco que eu falo assim, ai, eu queria. Eu falei, imagina você sair e voltar e aquilo que tu comprou para comer tá dentro da geladeira? Porque eu não sei, eu não conheço essa experiência. Quando eu volto, eles já comeram tudo. Eu te entendo.
Eu tenho E essa aí eu brinco batalha. que eu falo, meu sonho é ter um sofá branco. Aí todos eles olham pra minha cara e falam: Você sabe que você que ia sujar, né? Que eu jogo toda a culpa neles, mas eu sei que eu ia sujar muito se eu tivesse um sofá branco. Mas eu brigo que eu falo: Eu não posso ter sofá branco, eu não posso ter nada bonito de vidro, porque eles quebram. A gente só usa copo de show, aqueles de plástico grandão, Sei, sei, sei. porque senão tudo eles É, destroem. Mas é, é muito engraçado, porque eles brincam com a minha situação, mas sei. eles falam: Não, depois a gente ainda vai deixar você viver sozinha, fica calma. E é diferente ter uma casa com filho mesmo. Agora que os meus filhos estão maiores, eu tenho Sim, tido vontade também, porque agora eu tenho, pelo menos durante algum tempo, a casa só para mim. Aí eu tenho tido vontade de curtir mais, assim, de comprar um porta-retrato, sabe? Agora eu comecei a botar as fotos sim, em porta-retrato, porque antes a demanda era brinquedo, era diferente, né? Parece que a casa sim, funcionava de uma outra forma, né? É interessante sim, isso. é totalmente diferente. Muda a dinâmica, né? Mas você falou um Sim, pouquinho de quando você começou a trabalhar, você engravidou do segundo, não foi isso? isso. Conte essa parte. E aí tem essa, da Ah, mesma forma que as pessoas já perguntavam muito na minha primeira experiência de procurar emprego, na ah, segunda era pior ainda, que era, ai, se seus filhos ficarem doentes? Ah, mas você é sozinha com duas crianças? Ah, meu Deus, como é que vai ser? E no final das contas, eu até brincava nas entrevistas que eu falava, é exatamente, moça, eu tenho dois motivos para precisar trabalhar, porque eu não vou vir aqui não tô de brincadeira, eu preciso sim, sustentar duas pessoas. E, e era bem complicado, realmente, a forma como as pessoas imaginam. Eu até brincava que eu falei, eu nunca vi perguntar isso para um cara. E eu tinha uma chefe que, quando acontecia alguma coisa com os filhos, ela falava que o carro tinha dado problema, porque o chefe dela era mais compreensivo com um carro do que com uma criança. uau. Então, ela falava que o carro dela parou na rua e ela teve que esperar o seguro chegar, do que se ela falasse que tinha levado o filho no pronto-socorro, o cara É ia brigar com ela. isso que a gente está falando assim de, eu não sei, você hoje como comunicadora, né, escritora e palestrante, você empreende, né? Então é Sim, constantemente tendo que lidar com um dinheiro que não é aquele dinheiro, né, fixo. Tem que, enfim, nossa, nem um pouco. conseguir saber lidar com, talvez, com grana, né? Que foi uma coisa que eu comecei a aprender quando eu me tornei empreendedora. Eu falei, bom, eu tenho que pelo menos ter uma Sim, reserva, porque sabe, sei lá, o que pode acontecer, né? Mas tem uma coisa no trabalho da mulher que é mãe, que é essa coisa que eu falei no início, Verônica, de você parece que você dá dois passos para frente, e aí quando você vê, você sabe essa coisa do carro, por exemplo, né? O trabalho, sim. ele não recebe a mãe, né? Ainda é uma realidade, né? Eu acho que a gente Ah, vive. total. A gente vê pelo número de mulheres que são demitidas quando volta da licença maternidade. E Sim. aí é mostrar como o mercado não está preparado para receber as mães, como ele não está ciente dessa coisa agora é que a gente vai trabalhar mesmo, porque tem tem É, uma pessoa ali exato, precisando da exato, gente. E é por isso que tem esse grande número de mulheres empreendedoras e que, no fim das contas, também acaba recebendo menos investimento, que tem mais dificuldade de manter sim, as suas empresas por mais tempo. Então, esse ano eu completo 10 anos sem trabalhar no mercado formal. sei, sei, E para mim, quando eu paro para pensar, eu falo, cara, nem acredito como eu cheguei em 10 anos, porque é muito difícil, sim, porque ninguém explica no começo, eu fui errando, aprendendo, fazendo de novo. Tive vários tipos de problemas com contador, com reserva, sei, com sei. a instabilidade. Uhum, Então, já teve época de ter 9 trabalhos rodando ao mesmo tempo e já teve época de 6 meses sem acontecer nada. Então, uhum, é um pouco desesperador. sim, Dentro do meu mercado, a gente trabalha com prazos de pagamentos muito longos. Então, são geralmente 60, 90 ou 180 dias para receber. Aí eu falo, gente, meus filhos comem todos os dias, eu não posso esperar meio ano para receber o dinheiro de um trabalho.
Então, hoje, o meu grande foco é criar uma reserva financeira não pessoal, mas para Sim, minha empresa, para esses momentos e de pagamentos muito longos, entendo. porque senão o negócio não sustenta. E você sente essa, hoje talvez, se bem que você tem um filho adolescente também ainda, né? Que tem Sim, um outro tipo de demanda, né? Porque eu sinto hoje, eu tenho uma filha de 15 anos, eu vi a entrevista que você deu, né? Da relação que você tem com seus filhos, que parece que é uma relação de muita parceria, né? Eu achei isso sim, muito bonito. Eu também tenho isso com os meus filhos, e minha filha de 15 anos, eu sinto que é um lugar em que as coisas já fluem diferente, né? Já fica só, já tem um monte de coisa que ela já sim. resolve da vida dela. As questões emocionais é que ainda são, tipo, chega da escola, o que que foi, Alice? Não, mãe, depois a gente conversa. Aí eu fico remoendo, daqui a pouco bato lá, filha, vamos conversar? Aí desaba. Foi isso, foi aquilo, foi. Tudo isso é uma demanda, né, Verônica? Assim, Sim, emocional, que eu vejo, por exemplo, que os homens não ocupam esse lugar, por mais presentes que eles estejam, né? Eles não têm, parece que, eles não são educados para terem esse tipo de relação, então a gente fica ainda mais, carregando ainda mais peso. Mas você tem uma filha pequena também. Dentro é. dessa coisa de empreender, do que você falou, de períodos em que você demora de receber, você sente essa coisa de ter que, de estar sempre cansada, sempre tentando fazer o máximo que você pode, mas a maternidade te puxa um pouco. Como é que é isso para você? Eu sempre brinco, falo para minhas seguidoras, porque o grande, acho que 80% do meu público é feminino. Aí eu sempre falo, gente, a minha saúde tá mental. A galera morre de rir, que eu falo, ai, não é possível. Porque isso, a gente vive numa instabilidade, a gente vive numa incerteza, é muito difícil eu prometer alguma coisa para eles, porque eu nunca sei se quando chegar a hora eu vou poder cumprir. Sim. Então, tem que trabalhar com uma imprevisibilidade muito complicada. E os dois, tanto o Panda quanto a Olivia, eles são bolsistas Uhum. em escolas mais caras, assim. Então, além deles conviverem com realidades diferentes, que também traz uns Muitas desafios questões, né? complicados, então eles querem, às vezes, ter as mesmas coisas que as outras pessoas da escola têm, eles têm essa questão o meu filho, eu morro de rir, eu falo, filho, você tem quase 18 anos, mas ele pede as coisas com uma facilidade, assim, que eu falo, cara. E é muito bom. Do nada ele, mãe, tem R$ 300 para eu fazer um cosplay? Aí a peruca. Falei, cara, eu não vou comprar uma peruca de R$ 300 para você usar um dia num evento de anime. E ele fala como se não fosse nada. É, Eu falo, né? Todo dia. Ai, mãe, dá R$ 15 para comprar um energético. Mas se todo dia tu tomar um energético, um que você vai morrer, dois que eu vou ficar sem dinheiro. E sim. aí eles não têm essa noção. É, mas então é um eterno ter que lidar com tudo isso, né? Assim, com a questão da saúde mental mesmo, né? Sim, é A muito gente tem que difícil. driblar isso. Tem muitas pesquisas que mostram o impacto da incerteza financeira na saúde mental. Sim. Então, eu que já passei por muita coisa, eu sei o quanto faz diferença. E eu até brinco, eu falo, gente, todos os meus problemas seriam resolvidos com dinheiro. 100% deles, não tem nenhum, não existe. Todos eles seriam resolvidos com dinheiro. Ter Então, dinheiro falar, ai, para nós tá doida mulheres da cabeça? Compra remédio, vai num bom psiquiatra. Tá é com, verdade, né? tá com algum outro problema? Minha casa tá caindo? Quer comprar um telhado novo, aí resolve meu problema. Ah, meus filhos estão estressados, tem dinheiro? Vai no All Inclusive, fica 4 dias no resort, eles ficam calminhos. Eu vi Tudo se esses dias, resolveria com dinheiro. não sei, alguma educadora financeira falando sobre isso. Cara, entenda, compreenda com o que que você faz bem. Porque com dinheiro, você paga um bom psicólogo, você, né? Você paga até pro cara ir Sim, embora. Até para isso você paga, até bancar ele você banca, sabe? E vai sim, viver sua vida, exatamente. né? Porque a gente não tem. Acho que a dependência financeira, para essas questões da gente poder existir, Sim, né? De uma vida mais gostosa, com prazer, sabe? Com gozo, sim. né?
sabe, podendo É, não ficar aproveitar, poder. preocupada em sobreviver só. Exato, porque é isso que você falou. Se você está o tempo todo tentando sobreviver, como é que você consegue ter prazer? Sim, Né? Eu estava conversando isso com uma amiga esses dias, que era uma coisa que eu questionava um pouco no casamento, que é essa coisa de tipo, eu vivia cansada em relação a esse trabalho invisível, que é cuidar de uma casa, que é estar fazendo uma gestão o tempo todo de tudo na cabeça, que eu acho que é o mais difícil ainda, para ter que transar de noite, assim, entende? Assim, sim, eu não estava preparada para. Não tinha corpo, o corpo precisa de descanso, né, Verônica, sabe? sim, Precisa de espaço para poder você poder ter prazer também. Não, senão essa conta não bate, né? certeza. E eu estava pensando agora que você estava falando do trabalho invisível. A minha filha falou assim para mim: mas só meu pai trabalha. Falei, como é que é? Aí ela falou: porque meu pai sai e você fica aqui e você fica no computador. Falei, esse é o meu trabalho. Ela, É, você só mexe. Aí eu dei risada porque esses dias ela brincou de fazer live. E aí ela sei. colocou um microfoninho na roupa, um suporte de celular, colocou um card de Pokémon como se fosse o celular e ficou Não, falando. Aí eu falei, então você está trabalhando? Ela, agora eu sei que esse é o trabalho da mamãe. Eu falei, então tá bom. eu Mas já na hora que ela escutei isso falou, também. na hora que ela falou, você não sai para trabalhar, então você não trabalha. Aí eu falei, mas você não vê o tanto de coisa que eu faço? Além de eu trabalhar no computador, eu limpo a casa, eu faço a sua comida, eu lavo a sua roupa, eu faço todas as coisas. Aí ela pensou um pouco, ela, é verdade. Falei, você já falou obrigado? Ela, não. Falei, então fala. Aí ela, tá bom, obrigada. Eu me lembro que o meu ex-marido é médico, né? E aí a gente dividia um escritório para atender. Eu trabalho como psicoterapeuta, né? Como educadora parental. E aí eu entrava para atender, o meu filho batia sempre na porta. E às vezes a pessoa estava lá e eu, filho, peraí, né? Dá licença. Aí quando o pai estava atendendo, ele nunca interrompia. Aí eu perguntei para ele, ele falou, mas o trabalho do papai é sério, mãe. Ele cuida da saúde das pessoas. Eu falei, mas e o meu? Não é tão sério assim. Eu falei, meu filho, senta aqui para te Sim. explicar o que que a mamãe faz. Eu Aliás, cuido do é engraçado, emocional porque das geralmente as pessoas. crianças não sabem o que os É, pais fazem, né? deixa eu lhe explicar, porque acho que você não está entendendo, né? Porque senão a Sim, gente não consegue nem, enfim, dentro dessa dinâmica familiar, parece que para eles, eu tendo um filho homem hoje, eu sinto para explicar um monte de coisa, Verônica, o tempo inteiro, porque eu sinto que o mundo não apresenta isso para ele. É muito sim. naturalizado essa coisa do trabalho invisível, por exemplo. Eu já pensei, até antes de entrar para conversar com você, eu estava pensando nisso, eu falei, eu queria botar uma câmera para eu fazer, mostrar como a casa tava e depois tudo que eu faço diariamente, sabe? Porque parece que é mágica, assim. Sabe? Eu Sim, percebo que, por exemplo, eu já fiz alguns testes de deixar coisas no chão. Ninguém tira. Ninguém tira de sim. jeito nenhum. Passa às vezes uma semana, 2 semanas, sabe? Não só estando com eles, quando eu era casada também. Meu ex-marido passava por cima. E aí fazia as Esses coisas dias eu dele. coloquei a roupa limpa em cima da cama, dobrada, Fica limpinha. lá para Ele sempre. deitou e dormiu em cima. Eu falei, por que que você não guardou a roupa limpa? Ele, É. nem reparei. Eu Meu falei, filho não, também. não, ela não aparece aqui como mágica, você não pode dormir em cima da roupa limpa. E aí eu reclamei, aí ele falou, por isso que você é palestrante, né? Você fala muito. Ai, que ótimo! Cara, é uma onda, viu? Eles Mas, reclamam de enfim, tudo. educar, né? É um grande trabalho. Mas me Sim. conte como é que surgiu o Faxina, que o papo tá quase acabando já, nem acredito nisso. Há 10 anos atrás, eu perdi meu emprego numa empresa de Quando você foi, telemarketing tá? e com a perda do emprego, eu perdi a casa onde eu morava porque eu não tinha como continuar pagando o aluguel. Hum, E eu perdi o emprego com a falência da empresa. Então, nós não recebemos sim, nem os dias trabalhados, nem os direitos que a gente tinha. Levou anos na justiça até eu receber tudo isso. sei, Então, num primeiro momento, a minha ideia foi chegar na imobiliária e devolver o imóvel para não ter nenhum problema no futuro. Eu expliquei o que aconteceu e entreguei. sei. E, e aí passei um tempo morando com uma amiga
é até que ela falou, ai, foi, acho que o momento mais triste da minha vida. Ela falou assim, eu vou embora do Brasil. Eu falei, como assim? Como é? Do que você está falando? E ela, a gente está falando de 2015. E aí Aham, ela falou assim, eu acho que não vai acontecer mais nada de bom no Brasil. E aí ela vendeu tudo, prato, copo, roupa e foi embora para a Europa. E eu fiquei muito impressionada, assim, de me sentir sozinha com aham, a questão do trabalho e de tenho 45 anos, ela é minha amiga há 41. E aí ela foi embora e, e eu consegui encontrar um emprego novo, muito inferior ao que eu tinha, sim, e lá próximo de onde eu morava com ela, tinha uma espécie de pensão, de cortiço. Eram uns barracos com o teto de madeira, com um banheiro comunitário aham, e uma pia para lavar louça e um tanque para lavar roupa, tudo do lado de fora. E o aluguel era R$ 500 e eu ganhava um salário mínimo que naquela época era R$ 1.000, mais ou menos. E aí a gente passou cerca de um ano morando naquele lugar. E aí, quando já tinha uns 10 meses que a gente estava lá, eu já tinha acumulado muitas dívidas com todos os meus amigos, com todos os bancos, com todas as opções financeiras possíveis. E eu falei, gente, não tem mais saída. Daqui não tem como resolver isso. Então, eu comecei a desenvolver síndrome do pânico, eu chorava para ir trabalhar, eu tinha horror de chegar no meu trabalho, porque eu sabia que aquele lugar era um lugar que não me proporcionava a chance de sair da situação que eu estava. E ainda assim, eu era obrigada a ir para lá, para depois ser obrigada a voltar para aquele quartinho para dormir lá com os meus filhos. E aí chegou no final, e isso durou quase um ano, né? Esses 10 meses que a gente morou lá. sei. Então, no final de 2016, eu tentei suicídio. E a minha intenção naquele momento, quando todo mundo fala assim, ah, mas você tinha dois filhos, você não pensou neles? E eu sempre falo, gente, a primeira pessoa que eu pensei foram nos meus filhos, porque não era justo com eles o que eu estava fazendo eles passarem, e naquele momento eu acho que qualquer pessoa que estivesse cuidando deles ia fazer melhor do que eu estava fazendo. E aí eu, e aí eu brinco, eu falo, meu emprego era ruim? Era, mas me proporcionou, eu tinha um convênio e me proporcionou ser internada numa clínica psiquiátrica num bairro de classe média alta, na zona sul de São Paulo, e era um lugar muito grande, uma casona, assim. Então, um lado era a ala masculina, um Sei. lado era a área feminina, no meio tinha os refeitórios, é, um espaço comunitário para as pessoas brincarem, jogarem e tal. Tinha uma piscina. E aí eu me lembro que o primeiro dia de internação foi o dia que eu dormi mais, assim. Primeiro que eu já tinha tomado muitos remédios, então eu tinha feito uma lavagem estomacal e mesmo assim eu não voltava. E eu dormi, sei lá, 26 horas mais ou menos. E a enfermeira falou: Moça, você precisa levantar, você precisa comer. E aí eu falei para ela: Foi a primeira vez que eu dormi tanto e nenhum filho me acordou. Aí ela começou a rir, ela falou: Ai, falei, gente, eu nunca, Caraca. nunca dormi tanto. E aí foi um momento em que eu pensei, agora eu vou tomar conta de mim, eu vou me cuidar. Eu aceitava todas os tratamentos que os médicos indicavam, tomava meus remédios certinho, fazia a terapia e falei muito para eles. E eu falei para o médico, eu falei, isso aqui é o que eu queria para mim. Aí ele, um hospital? Aí eu, não, moço, uma casa, comida e uma coisa tranquila. E aí a gente começou a conversar sobre isso, sobre o meu problema, minha doença vir da pobreza. E aí ele falou: você precisa encontrar alguma coisa. Aí na hora eu fiquei com raiva, porque ele é médico, ele devia ganhar muito bem. E aí eu falei: fácil para você falar, né, moço? Sim, Mas saindo da internação, eu fiquei pensando muito nisso. E sei. aí, eu fiquei na casa da minha mãe, e o primeiro momento em que eu pude sair, porque a minha mãe ficou de depois do que tinha acontecido, e eu pedia para sair, ela falava, não vai sair. E aí, um dia ela deixou e eu fui para casa de uma amiga. E conversando com ela,
A gente comeu e eu limpei a casa dela depois de comer. Eu lavei a louça, lavei o fogão, limpei o chão, limpei os azulejos da cozinha que estava sujo e ela precisa. Falei, ah, deixa eu limpar. E aí terminei de limpar tudo, varri a casa, tirei o pano, tirei o pó e ela falou assim: Você se sentiria ofendida se eu te pagasse? Falei, claro que não. Tava sem dinheiro mesmo. E aí fiquei pensando nisso, eu falei, cara, se eu trabalhasse com isso todos os dias, eu ia ganhar muito mais do que no telemarketing. E aí, semanas depois, eu desenvolvi uma. Hoje é muito engraçado, né? Uma campanha publicitária, mas eu peguei o meu rosto e coloquei em cartazes de filmes e séries. Sei, E quando eu postei, aquilo bombou de um jeito que na mesma semana eu já estava aparecendo na TV como a faxineira criativa. E sei. aí uma reportagem mostrou onde eu morava e Uhum. as pessoas que assistiram juntaram dinheiro para eu sair de lá e alugaram um apartamento para mim. Sério? Eu não Sério. sabia disso, Verônica. Alugaram para mim um apartamento numa região mais afastada do centro da Sei. cidade, mas um lugar onde eu consegui morar por 3 anos com o dinheiro da faxina. Nunca atrasei um aluguel e deu tudo certo. O meu filho tinha o parquinho, a gente tinha academia no prédio, tinha tudo funcionando bonitinho. Então foi muito sensacional. As pessoas me ajudaram de um jeito que eu não esperava que fosse acontecer e Sim, até hoje funciona assim. Então, os meus seguidores sempre me apoiam nas coisas que eu preciso. De lá para cá, legal. e quando isso começou eram 6.000 pessoas, hoje são 830 e poucos mil, não lembro Que mais quanto. legal, cara. E de lá para cá eu fui construindo essa relação de mostrar para as pessoas que o meu trabalho era importante, de que eu tinha orgulho do que eu fazia e fui conquistando as minhas coisas. Com Uhum. o tempo, eu passei eu consegui, com o meu livro e com as palestras que eu fazia, conseguir conhecer o Brasil e o mundo, coisa que antes não passava nunca pela minha cabeça que eu fosse conseguir. Essa minha melhor amiga, que foi embora em 2015, mora na Itália. Sempre que eu posso, eu visito ela. Que Então, a legal. minha vida é outra, assim. Eu conquistei Sim. tudo que eu queria a partir do momento que eu comecei a trabalhar fazendo faxina. E eu acho que eu sempre tento mostrar para as pessoas que é possível mudar a sua própria Sim, realidade de um jeito que você não precise fazer algo errado e que, se possível, fazendo algo que você goste, que a vida vai fluir mais fácil. eu também acredito muito nisso. Que bonita a sua história. E eu fiquei pensando agora, te escutando, como é difícil a gente pensar em desejo, né, em prazer, em existir como mulher, quando você não tem as necessidades básicas preenchidas assim, sabe? Se você não Sim, tem comida, se você não tem apoio, né? Eu atendo muitas mães, né, que é o meu público maior, e eu percebo muitas mulheres distantes assim da capacidade de perceber a hora de ir no banheiro, Verônica, assim, sabe? sim. De perder a fome, de porque estão Eu tão não tenho, cansadas, eu não tenho o sozinhas. hábito de sentar para comer. Eu como fazendo as coisas. Porque é isso, eu não tenho o tempo. E esses dias alguém estava falando de montar uma mesa bonita e sentar para comer. Eu pensei, quê? Como assim? Eu não faço isso. Falei, geralmente eu como e como andando e fazendo as coisas. Então é isso, a gente não se permite ter esse tempo. E Sim. mesmo porque a natureza do dia a dia não nos permite. Não é que a gente não queira. Óbvio que se eu pudesse, eu queria ter esse tempo para mim. E E você ele é tem raro. tempo hoje para você? O que que você gosta? O que que você faz para você? Eu tenho uma coisa que eu falo, essa é minha e ninguém toma. Eu tenho um amigo que tem uma sauna aqui em São Paulo. Sim. E é um lugar incrível. Ele tem massagem, e aí ele tem um ofurô, uma sauna seca, uma sauna úmida e Ah, um tanque com água fria. Então você vai lá, faz um ciclo, você vai na sauna, depois você entra na água fria, depois você faz de novo, aí faça uma massagem. Eu saio de lá, parece um grande spa, assim, e sei, tem bastante natureza, bastante coisinha, tem uma rede, você senta ali, lê um livro, é o lugar que eu mais amo. E aí, é proibido usar celular e você passa horas na mais absoluta introspecção, sei, porque as pessoas fazem silêncio, então você pega um chá, senta, toma o seu chazinho, faz a sua massagem. Aí eu falei, gente, essas são as minhas 3 horas
que eu tento toda semana passar lá e esse espaço é meu, esse tempo é meu. Que maravilhosa. É, porque é isso, né? Eu acho que tem que abrir esse espaço mesmo, né? Porque como a Sim, gente é muito puxada de um lado para o outro, né? Se você trabalha demais, você tem a sensação de que está se ausentando. Se você fica sim, muito cuidando, você sai do mercado de trabalho, né? É como se a gente fosse meio que um bode expiatório, assim, né? Então você fica meio sim, que naquele limbo, sabe? Tentando ver se você consegue fazer alguma coisa por você, né? Eu acho que essa iniciativa, até que você falou, né? Quando você falou da clínica, eu me projetei para a clínica, assim, né? Fiquei imaginando você dormindo, imaginando alguém te abordando, depois esse médico que mesmo num lugar de privilégio parece que plantou uma semente, né? E sim. deu uma sacudida, tipo, busca alguma coisa, cara, faz alguma coisa, né? E você Uhum. fez, né? Você meio que, tipo, cara, se eu não fizer, vou fazer alguém, ninguém vai fazer por mim, né? Ninguém vai fazer por Eu mim, acho que é a mesma coisa exatamente. do spa, né? De alguma forma você vai lá, se você não fizer, Sim, cara, não vai rolar, entendeu? Sabe? Vai ter que, eu acho que nossos filhos, principalmente, né? Vão precisar se frustrar, vão precisar. Eu estava esses dias conversando com minha mãe, que uma das coisas que me ajudou muito a existir hoje como mulher, em coisas que eu faço, em sensações de perceber que eu posso existir de outra forma também, para além de ser mãe, né? Eu abri mão um pouco do privilégio desse papel, sabe? Então, de alguma forma, em algum lugar, tinha um lugar em mim que era eu que sou que eles, comigo que eles se apoiam emocionalmente. É comigo sim. que eles ligam, é para mim que eles precisam, é comigo que eles querem ficar. E eu não tinha noção de como isso era pesado para mim, sabe? Quando eu estava, por exemplo, no Mãe Summit, que a gente se encontrou, os dois ligaram, pau comendo, e aí ligaram a câmera, as pessoas passando, e eu falei, gente. Aí eu tentei ajudar no conflito lá, não consegui, porque não tinha condição de conseguir, né? Fala com o É, pai de vocês, porque sempre quem cuida dessa questão emocional sou eu, né? E eu fiquei com um sim. coração desse tamanho, depois eu falei, ah, não, cara, o pai deles vai ter que ajudar, eu não vou ficar Tem aqui que fazer. uma hora aqui no evento que eu me despenquei, porque é isso, para mim também, Sim. ficar num hotel e dormir numa cama, Verônica, parece que eu tô no oásis, gente. Eu, tipo, Eu fui para Brasília semana passada, e aí eles falaram: você quer fazer um bate-volta ou dormir uma noite? Eu falei, pelo amor de Deus, dormir uma noite. Que pergunta é essa, meu filho? Falei, um gente, cafezinho dormir em paz, e um cafezinho de manhã de hotel, ah, toda mãe merece. Aí pô. eles deram risada e toparam. Toda mãe merece, é bem isso. Toda mãe merece. E você, de certa forma, quando você fez faxina, você viu um pouco esse universo desse trabalho invisível, né, Verônica? Assim, de como isso Total. recai sobre uma única pessoa, né? Sim. Enfim, Eu percebi bastante em casais, onde a pessoa, a mulher, me chamava para fazer meio que a parte que o parceiro não fazia. ah, Então, e eu escutava, porque eu sou sozinha, então não estou dando conta. Eu falei, pera, você não é sozinha, é seu marido. Eu falei, então, eu sou sozinha. Aí eu falei, gente, o que tem de mãe solo, de pai presente? surreal. Então, é muito difícil. A mulher sempre acaba dando conta de tudo sozinha. E aí eu estava sempre ali para fazer essa outra parte que a pessoa não conseguia dar conta. É que ainda é uma realidade, né? Eu acho que quem cuida hoje das casas são as mulheres, né? Sim, A eu empregada até brinco que doméstica. a minha pequenininha falou assim, queria morar na casa do meu pai. Falei, você queria até cair, ralar o joelho e começar a gritar, ô mãe! Porque na hora que o bicho pega, é a mãe que salva. É isso que a gente está falando, né? Porque, na É, verdade, o mundo ideal não deveria ser, né? sim, Se os homens chegassem mais para o cuidado, essa percepção do que a gente disse da questão emocional, desse lugar de ralar o joelho e correr para o papai, também existiria, sim, né? Porque em algum lugar teve um tempo que eu acreditava que esse era um fardo só meu, ou na verdade um prazer também, entendeu? Que isso foi me dado porque eu nasci mulher. Então eu nasci mulher, tem alguma coisa em mim que é uma é, vocação e eles vão vir para mim. E depois, se eu comecei a pesquisar, a ler, a me formar, falei, não, cara, isso é uma construção social, né? Os bonitos, eles sim. não É, são me educados fizeram para isso. acreditar também que é uma coisa mágica das mulheres. Verônica, a gente tem uma coisa assim. Aí você termina.
não indo para uma viagem para dormir mais um dia, né? Porque você precisa voltar Sim, logo, porque se você não voltar, pode ser que. Como é que vai ser? Como é que as coisas vão se organizar, né? Tem um lugar que a gente vai exatamente. precisando ter que soltar, né, para poder existir mesmo, senão fica difícil, né? Sim, Ah, mas obrigada, eu tô assim muito encantada assim pelo seu trabalho, adorei ter te reencontrado. Quero muito ler seu livro, a gente nem conseguiu falar dele, né? É é tanta verdade. coisa que eu vi você falando na entrevista do livro, que você achou que como é que você ia escrever uma biografia, que você não achava que você tinha essa condição, né? Então esse é Sim. outro passo que veio depois ainda, né? Foi difícil, mas ao mesmo tempo, contar a própria história tem uma coisa de buscar, tem a dor de buscar memórias do passado, mas ao Sim, mesmo tempo eu sabendo que eu ia contar uma história que tem um final tão bacana, eu falei, ai, vai ser muito legal. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Quando as pessoas legal. falam, eu comprei para minha mãe, eu fico muito Ah, feliz. Então, falar, sim. minha mãe foi faxineira, eu comprei para ela, eu fico muito feliz. Eu adoro quando as pessoas me contam a percepção delas sobre o Que livro. legal, isso realmente é muito bonito. Eu quero muito ler, não li ainda. Queria que você finalizasse. Primeiro, eu quero te agradecer. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem uma agenda muito grande. Muito feliz mesmo de poder trazer a sua voz aqui nesse espaço. Me fala um pouquinho, da sua agenda, de como as pessoas te encontram, onde a gente adquire o seu livro. Imagino que esteja na Amazon, né? Que esteja disponível. Sim, E me fala um pouquinho o que que você pode deixar de mensagem para as mulheres, o que que você acha, que você poderia dar de conselho ou de dica para que uma mulher possa estar sempre lembrando que ela é importante mesmo sendo mãe. as pessoas podem me encontrar muito mais no Instagram e muito menos no Aham. LinkedIn, como Faxina Boa. O LinkedIn é o lugar onde eu deveria estar mais, mas eu não tenho Eu muita também, paciência. eu também. E eu vou participar, por exemplo, Ah, do SP2B, um grande evento aqui em São Paulo. Vai ser a versão a paulistana do Rio to Sea. Vai ser a primeira edição e eu estou muito feliz. Vai uau, rolar logo, logo, porque é difícil, eu faço muita palestra sei. fechada para a empresa. E Aham. aí as pessoas falam, ah, nunca consegui te ver. Aí eu falei, gente, quando Exatamente. tiver uma aberta ao público, eu vou falar. Então agora eu vou sempre divulgar que eu estarei no SP2B. Que massa. E o meu livro, ele chama Minha Vida Passada Limpo, e na Amazon e no Mercado Livre são os lugares mais fáceis de achar. Nas livrarias hoje já está mais difícil porque ele já tem alguns anos. Alguns anos, né? Vai vir algum outro em breve ou não? Era para eu ter começado no começo do Já, ano a né? escrever, mas aí quando eu reparei, nós já estamos em julho, né? Eu pisquei, quando eu abri o olho, já Eu estamos em também tô julho. assim, tô assim. Era para ter começado antes. Enfim, porque eu já escutei muito, quem começa a escrever não quer parar mais, né? Mas enfim, em breve Sim, você lança o próximo. Agora deixa pra sim. gente essa mensagem. Que mensagem que você deixaria para essas mulheres? Eu acho que desde o começo da nossa maternidade, a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça de que a gente não vira a mãezinha. Eu odeio, inclusive, a expressão, né? Oi, mãezinha, vem cá. Eu não sou mãezinha, eu sou a Verônica, eu tenho muitos outros gostos, eu tenho muitas outras, eu tenho muitas peculiaridades e eu sou a mãezinha. E é muito engraçado que quando eu me apresento, Ah. todo mundo fala o que faz para se apresentar. E eu falo, oi, eu sou a Verônica, eu gosto de chamate de Ramones. E aí é isso. Aí depois eu sou a mãe da Claire do Panda e da Olivia também. É, Então são partes da nossa vida, não são toda a nossa vida, e a gente tem que desenvolver cada vez mais as nossas habilidades, as nossas aptidões, os nossos hobbies enquanto mulher, para não uhum. esquecer dessa parte e deixar sempre o nosso lado mulher muito aflorado, para a gente não esquecer da gente. Sim, sim, querida. Gratidão, muito obrigada. Espero que a gente se encontre por Obrigada. aí, viu? Um beijo Sim. grande.